E nenhuma empresa se candidatou para gerir o transporte público de Cravinhos. Foram 5 licitações consideradas desertas e agora a prefeitura deve assumir o serviço. A população espera por melhorias. O fim da concessão do transporte coletivo em Cravinhos com a empresa Viação Guaxupé, em julho do ano passado, ainda tem prejudicado a população que precisa usar esse serviço todos os dias. Apenas um veículo circula por parte da cidade, o que acarreta em demora no itinerário e ônibus cheios. É ruim, muito lotado também. E só tem um? Só tem um só. E agora a gente tem que ficar ali esperando agora até 10h30, 11 horas. Se fosse os dois, era melhor, né? Que era de meia e meia hora, era uma beleza, né? Mas agora mudou o horário, né? É de hora em hora. Tem que melhorar. O prefeito tem que melhorar. O que ele está fazendo? Se ele está aí dentro, porque nós pôs. Por que ele não melhora as coisas? O prefeito reconhece a precariedade do atual sistema, mas afirma que manter a antiga concessão implicaria em revisão das tarifas. Estava R$ 1,75, ela veio pedir um valor de mais de R$ 3. E no momento, devido ao Covid, a situação que está o país, a gente não pôde dar um aumento a essas empresas. E ele saiu fora e a gente assumiu esse transporte para a população. Agora o sistema passará a ser municipalizado, ou seja, gerido pelo poder público com recursos próprios. A medida foi tomada depois que as 5 tentativas de contratar uma nova companhia foram frustradas por falta de interesse de mercado. A prefeitura então abriu uma licitação para comprar ônibus. Serão pelo menos 5 veículos para atender a demanda e as novas linhas que serão traçadas pelo poder público. No atual cenário de pandemia, cerca de 1.000 moradores dependem do transporte coletivo na cidade diariamente. No entanto, o executivo ainda não sabe precisar se o leve trás de passageiros será autossustentável, já que não há um levantamento dos custos operacionais, como gastos com combustível, mão de obra, manutenção, impostos, entre outros. Os ônibus têm um investimento que vai ser em torno aí de uns 500 a 600 mil, depende do pregão e da avaliação da condução. A passagem, a gente vamos tentar manter no mesmo preço para que não venha também dar prejuízo ao erário público. Esse advogado especialista em trânsito aponta que a alternativa pode ser inviável em um curto prazo, já que o município ainda está em fase de elaboração de um plano de mobilidade. Ademar prefere apostar em soluções coletivas, que extrapolem as divisas do município de 35 mil habitantes. Seria mais viável ou uma alocação de veículos com a prestação da mão de obra controlada pelo município, isso é possível, ou se não, um consórcio dentro da região metropolitana, que na verdade está ociosa. Se existisse funcionando a nossa região metropolitana, os municípios menores que não são agraciados com uma arrecadação, um tributo maior, eles poderiam se unir, inclusive usando em Ribeirão Preto o Transerp, que tem na sua lei de criação a possibilidade de prestar o serviço fora da cidade de Ribeirão Preto. Agora, se não existir essa união e essa organização, infelizmente, todos os municípios pequenos vão sofrer com esse transporte público, que eu lembro que é um serviço essencial e tem que ser prestado pelo município para a população. Ximene Osório, de Cravinhos, para o Jornal da Clube. E para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de conversar aqui pela internet com o professor de Finanças Públicas da USP, o Gabriel Lochaguim. Lochaguim, por que empresas de transporte público não têm demonstrado interesse, então, em operar o sistema lá em Cravinhos? Na sua análise, na sua opinião, boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Essas empresas concessionárias, embora atuem em conjunto com o poder público para prestar um serviço público, desempenham uma atividade econômica e esperam, naturalmente, ter algum tipo de retorno econômico. Isso tudo deve estar previsto no edital, nos contratos firmados entre a prefeitura e o parceiro privado, mas, de qualquer maneira, como isso envolve custos, alguns fixos e outros variáveis, é sempre preciso manter uma relação de equilíbrio, uma equação econômico-financeira que precisa ser mantida. Sempre que se apresenta algum desequilíbrio, ou o parceiro público ou o parceiro privado vão perder o interesse na participação nesse tipo de atividade. A gente viu aí na reportagem da Ximene que, devido a essa desistência, não é, de nenhuma empresa interessada em operar o serviço, a prefeitura deve operar, então, esse serviço. É o melhor, Lochaguim, é o melhor caminho nesse momento, então?
não parece ser o melhor caminho. Primeiro porque é uma questão de especialidade, não é? As companhias que atuam com transporte são mais especializadas do que a administração direta, do que a prefeitura propriamente dita. Em segundo lugar, pelo que nós vimos, a prefeitura vai comprar os veículos. Isso envolve um custo fixo inicial muito grande e, naturalmente, que haverá custos variáveis, porque se a tarifa for mantida num nível muito baixo, naturalmente que o poder público, a prefeitura, vai ter que repassar dinheiro dos cofres públicos para financiar um serviço deficitário. E tudo isso, então, pode representar uma fonte de desequilíbrios graves para o poder público e não é só no longo prazo. Já no curto prazo, isso pode começar a afetar as contas públicas e os outros serviços que a prefeitura tem que atender. Lochagin, essa possível intervenção, sem ainda calcular os custos operacionais, pode causar um problema lá na frente, até para outras gestões? Sim, sem dúvida, né? Porque isso pode acabar desorganizando o serviço de transporte. É claro que sempre a prefeitura, o poder público e o parceiro privado têm que encontrar formas de entendimento para alcançar objetivos que são comuns de todos, né? E daí a importância de que se respeitem os interesses do parceiro privado em manter um nível de remuneração adequado e justo e também os interesses do poder público de manter uma tarifa módica para a população. O que não é viável é que haja um desequilíbrio muito grande em desfavor de algumas dessas duas partes. Isso pode explicar a falta de interesse das empresas de viação em prestar serviço com o município. E do lado do poder público, né, se esta solução for de caráter permanente, não apenas uma retomada temporária do serviço público, pode ser que isso impacte, sem dúvida, as gestões futuras, não só porque vai trazer uma necessidade de gastos maior para o futuro, mas também porque pode, sem um plano adequado dos transportes, desorganizar a forma de prestação do serviço. Gabriel, é hora então de cobrar mais da gestão em relação ao transporte municipal e vou além. A Câmara também tem grande responsabilidade nesse contexto? É preciso fiscalizar e é preciso fazer com que esses contratos e os editais de licitação sejam realistas, sejam bem feitos, né? Justamente para evitar esse tipo de problema no futuro. Veja que controle não é uma necessidade burocrática, né? Quando não se avaliam as consequências de um edital mal elaborado ou de um contrato mal elaborado, isso traz consequências que afetam diretamente a população. Estão todos sofrendo com o transporte público em nível insuficiente de eficiência. Então, é preciso sempre fiscalizar. Primeiro, verificar se a tarifa prevista no edital é realista. Em segundo lugar, verificar qual seria um nível de tarifa adequado e módico para a população. E, em terceiro lugar, verificar como garantir o interesse do parceiro privado na prestação desse serviço. Não é fácil conciliar essas três coisas, é preciso sempre ter bastante atenção a todos os elementos do contrato, mas, de qualquer maneira, há soluções viáveis para isso e um pouco de atenção a esses problemas, tanto da parte do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, poderia mitigar o efeito de contratações mal pensadas pela administração pública. Gabriel Lochagin, professor de Finanças Públicas da USP, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua atenção aqui com o Jornal da Clube. Eu que agradeço, é um prazer participar.